Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento Derevo Gestor Conciliação de Cartões. Meu nome é Jefferson e faço parte da equipe Derevo, empresa desenvolvedora do gestor. Neste treinamento, iremos apresentar os módulos relacionados à conciliação de cartões e as configurações necessárias para sua utilização. A conciliação de cartões consiste em confrontar as informações repassadas pelas administradoras de cartões com as informações das vendas recebidas a cartão registradas no Derevo Gestor. Na conciliadora de cartões do Derevo Gestor, você vai encontrar todos os seus recebimentos a cartão, apontando as transações corretas e as possíveis inconsistências, permitindo realizar a correção e a conciliação de forma mais ágil e assertiva. Parceria e integração. A conciliadora é uma empresa com sede em Belo Horizonte, com foco exclusivo na conciliação de cartões, o que a tornou a escolha adequada para esse projeto. A integração Derevo Gestor e conciliadora será realizada via API, o que torna o processo mais ágil e seguro para nossos clientes. Além de visualizar e corrigir as informações dentro do Derevo Gestor, o cliente terá acesso ao portal da conciliadora, onde poderá visualizar e acompanhar as vendas a cartão. Acompanhar e realizar a conciliação das vendas a cartão ajuda a identificar e evitar possíveis problemas. Entre eles, a cobrança de taxas administrativas indevidas, divergência nos valores registrados, se houve alguma transação duplicada, transações que foram canceladas e vendas que não foram confirmadas pela operadora, mas estão registradas na aplicação. Durante o nosso treinamento, nós iremos passar pelos formulários de cadastro e de movimentação e pelos extratos da conciliadora. O nosso primeiro formulário aqui é o formulário de cadastro de identificação, formulário 10021. Nesse formulário, realiza-se o cadastro de identificação das empresas parceiras. Então, lá no gestor, em cadastro, aplicativo, identificação, parcerias. Aqui na guia manutenção, através do botão de inclusão, nós vamos realizar o cadastro do serviço que está sendo cadastrado. Nesse caso aqui, a conciliadora de cartão. Então, nós informamos o serviço, uma descrição para o serviço que está sendo cadastrado, Para a conciliadora de cartão, nós devemos informar o código da empresa na conciliadora, E aqui embaixo, a senha ou a API key, Aqui como exemplo, um cadastro já realizado, onde nós temos o serviço conciliadora de cartão, a descrição do serviço conciliadora de cartão, Aqui o código da empresa que contratou o serviço de conciliadora de cartão, junto à empresa conciliadora. E aqui a senha da API Key para fazer acesso, para fazer a integração do gestor com a conciliadora, Todos esses dados aqui, tanto o código da empresa quanto a senha, eles são fornecidos, para o cliente mediante a assinatura do contrato. Então, contratou o serviço da conciliadora de cartões, realizando a assinatura do contrato, é enviado no e-mail do cliente o código de empresa dele e a senha da API Key para que a revenda responsável pela implantação realize esse cadastro, certo? Nosso próximo formulário é o cadastro de adquirente, formulário 20309. Esse formulário permite ao usuário realizar o cadastro das adquirentes credenciadas. Adquirentes são empresas como Cielo e Rede, que realizam a integração entre os bancos e as bandeiras e têm a função de liquidar as transações de cartão de crédito e débito.
Então, lá no gestor, novamente, agora em cadastro, financeiro, cartões de crédito e débito, e agora nós temos aqui o menu conciliadora, né? Nosso primeiro formulário é o cadastro de adquirente. Neste caso, a adquirente aqui é a administradora, né? Utilizando-se aqui uma outra nomenclatura. Para realizar o cadastro dessa adquirente, nós vamos na guia manutenção, pelo botão de inclusão, informamos o código e a descrição dessa adquirente, né? Outra maneira de realizar o cadastro é pela importação, né? Importar informações da conciliadora. Esse aqui é um cadastro da adquirente na base de dados da conciliadora. E esse cadastro é possível realizar esse cadastro de forma automática. Então, realizando a importação, o gestor faz uma consulta na base de dados da conciliadora e traz todas as adquirentes que estão ativas, né? Que podem estar sendo utilizadas. Repare que aqui nós temos apenas a adquirente 4, GetNet cadastrada. Se aqui na guia de manutenção nós realizarmos a importação, né, concluído com sucesso, voltarmos na consulta, agora ele já trouxe aqui 93 adquirentes que estão aptas a serem utilizadas, correto? Bem simples de ser utilizado, né? Aqui pode estar utilizando a opção de importar sem maior problema. Assim como adquirente, nós também temos o cadastro de bandeira junto à conciliadora, né? Então, o formulário 20311. A bandeira de cartões são empresas que oferecem a organização e normas operacionais necessárias ao funcionamento do sistema de cartões, assim como define as taxas, juros e crédito que serão aplicáveis ao usuário do cartão. Então, novamente lá em cadastro, financeiro, cartão de crédito e débito, conciliadora, bandeira. Então, aqui, da mesma maneira, essas são as bandeiras que estão registradas lá na base de dados da conciliadora, né? Aqui, da mesma maneira, repare que nós temos 50 registros, né? Na guia manutenção, é possível realizar o cadastro de uma bandeira pelo botão de incluir registro, informando o código, a descrição e a modalidade, se é uma bandeira de débito à vista, a crédito parcelado ou de benefício, e também é possível utilizar a importação. Então, realizando a importação, novamente é realizada uma consulta na base de dados da conciliadora e todas as bandeiras que estão disponíveis para utilização serão cadastradas de forma automática, né? Repare que agora nós temos 370 bandeiras passíveis de utilização. Então, são dois cadastros bem simples de serem utilizados, né? Então, aqui, após a realização do cadastro ou da importação das adquirentes e das bandeiras da conciliadora, nós precisamos vincular a adquirente da conciliadora com a administradora do derivo gestor e as bandeiras da conciliadora com as bandeiras existentes no derivo gestor. Então, aqui nós temos o cadastro de administradora do derivo gestor, onde nós vamos vincular, né, a adquirente da conciliadora com a adquirente do derivo gestor, com a administradora do derivo gestor, para que na hora que nós formos realizar o comparativo das informações, daquilo que está registrado no gestor com aquilo que está registrado na conciliadora, né, o sistema entenda que, neste caso, né, que nós temos a administradora 8, né, para que o sistema entenda que a GetNet no gestor é a administradora 8, é a mesma GetNet do código 4 lá na adquirente. Então, é preciso fazer esse relacionamento aqui. Se o cliente trabalha com mais de uma adquirente, você vai acessar os demais cadastros e fazer esse vínculo, correto? Então, aqui basta acessar o cadastro da adquirente que o cliente já utiliza, né? E pesquisar aqui a adquirente correspondente na conciliadora. Salvando o formulário, está feito o vínculo da administradora. O mesmo deve ser feito para as bandeiras. Então, em cadastro financeiro, cartão de crédito e débito, aqui em bandeira, que são as bandeiras já cadastradas no gestor.
Então, aqui nós também precisamos fazer o vínculo da bandeira cadastrada no gestor com a bandeira existente lá na base de dados da conciliadora, que você vai informar a administradora que o cliente utiliza, neste caso é a 8, né, a que está cadastrada dentro do Derivvo Gestor. Aqui você vai procurar a bandeira, né, por exemplo, para a administradora 8, GetNet, o cliente utiliza a bandeira Visa Crédito, né, o código 213 Visa Crédito. Nós vamos editar a bandeira, né, e aqui agora existe um novo campo dentro desse formulário, né. Aqui embaixo nós temos bandeira na conciliadora. Então, nós vamos, pelo botão de adicionar item, nós vamos pesquisar qual que é a bandeira correspondente ao Visa Crédito lá na base de dados da conciliadora. Então, aqui, por exemplo, o número 1 aqui, Visa Crédito à vista. Basta selecionar e salvar, que na hora de realizar o comparativo entre as informações, né, a aplicação vai saber que o Visa Crédito 213 do Derivvo Gestor é o mesmo Visa Crédito código 1 lá na base da conciliadora. Então, ele vai fazer o vínculo dessa informação, né? O mesmo vale para as demais bandeiras que o cliente utiliza. Seleciona a bandeira, editar, né? Pelo botão adicionar item, você vai pesquisar a bandeira correspondente. Nesse caso, Master Crédito é o código 4 lá no portal da conciliadora. Né? E assim realiza-se o vínculo dessas informações para todas as empresas que o cliente utiliza, correto? Aqui, enquanto você está realizando o vínculo dessas informações, né, já é recomendado que você realize a verificação das taxas e dos pagamentos segurados, tá? Então, já vai fazendo uma verificação dessas informações. Nós vamos voltar nesse cadastro, né, no decorrer do nosso treinamento, né? Então, aqui, realizando a configuração, basta salvar o formulário como um todo. Aqui, o nosso próximo formulário já é o formulário de movimentação da conciliação, né? Então, o formulário de movimento de títulos, cartão conciliação, formulário 20312. O formulário de conciliação do Derivvo Gestor permite ao cliente comparar e corrigir divergências entre os lançamentos registrados no Derivvo Gestor e as informações registradas na conciliadora. Então, lá no Derivvo Gestor, em movimentos, financeiro, cartão de crédito e débito, conciliação. Né? Então, aqui, primeiramente, nós temos as opções de filtro, né, no topo do formulário, né, onde esse filtro ele pode ser realizado com base na data de emissão, né, com base na baixa, ou pesquisando os lançamentos de cartão que foram cancelados dentro de determinado período. Também é possível realizar a consulta por administradora e por bandeira também, caso necessário. Aqui nós informamos a data em que a verificação será realizada, né? Vou informar aqui o dia 15, um dia que nós temos uma movimentação de teste, realizar a consulta, né? E no momento em que essa consulta está sendo realizada, o gestor está fazendo uma consulta lá na base de dados da conciliadora, está identificando todas as movimentações de cartão que foram registradas, né, que foram registradas como data de emissão do dia 15/7, né, e já está realizando o comparativo dessas mesmas informações que estão dentro da base de dados do Derivvo Gestor. Então, aqui o que nós temos? A terceira coluna aqui é lançamento conciliadora. Então, esse número de lançamento corresponde ao número do lançamento da movimentação lá na base de dados da conciliadora. E na coluna ao lado, lançamento interno, é o número do lançamento, né, correspondente dentro da base do Derivvo Gestor. Então, sempre que ele trazer em verde aqui, quer dizer que é um lançamento, né, que é uma informação
que veio da conciliadora, né? Aí nós temos as demais colunas, né? Parcela, o código da administradora, descrição da administradora, bandeira, descrição de bandeira, número de NSU, de autorização, né? As datas referente à movimentação, data de emissão, vencimento e baixa, né? E todos os colunas de valor, né? Todas as informações envolvidas na transação, né? Aqui ainda, na parte superior, nós temos uma opção de divergências, né? Onde ele sempre vem padrão aqui, não verificar divergências, né? E aí, neste caso, você tem que informar o tipo de divergência que você quer realizar a verificação. Então, aqui você vai selecionar de forma individual as divergências, o qual você quer verificar e corrigir, né? Repare que aqui embaixo, no painel de divergências, né? Painel de divergências com base na conciliadora. Repare que ele já traz um resumo das divergências que foram encontradas, né? Com base no filtro informado. Então, para os lançamentos, né? Com base na data de emissão do dia 15/7, né? Repare que aqui na coluna data de emissão, nós só temos lançamentos do dia 15/7. Então, tudo que foi emitido no dia 15/7. Né? Aqui ele nos traz, não houve divergência de administradora, então como a gente vinculou a administradora 8 do Derego Gestor com a administradora 4 do GetNet, que são correspondentes, ele não trouxe aqui divergências quanto à administradora, mas ele trouxe divergências quanto à bandeira, quanto à data de vencimento, quanto ao valor e quanto à taxa, né? Então, primeiramente aqui, vamos verificar a questão da bandeira, né? Então, a gente volta aqui no campo de divergência e informamos que a gente quer que ele verifique as divergências quanto à bandeira. Então, selecionamos a opção de bandeira, ele já vai fazer um comparativo e ele vai trazer de vermelho aqui para a gente as informações que estão divergentes, certo? Então, ele está falando aqui, ó, bandeira interna no gestor, esse lançamento foi registrado na bandeira 218, né? E lá na conciliadora de verde, ele está registrado no Maestro, né? No código 5, né? Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nós vamos lá no nosso cadastro de bandeira, financeiro, cartão de crédito e débito, bandeira, né? Informamos aqui a nossa administradora, a GetNet, e vamos pesquisar aqui. Vamos encontrar a bandeira de código interno 218, aqui 218, Master Débito, vamos editar, né? E aqui embaixo, onde está, né? Vamos mudar aqui para guia de cartão de débito, né? E aqui embaixo, em bandeira conciliadora, nós vamos informar o código 5, que é o código que esse lançamento foi registrado lá na administradora. Salvamos novamente, né? Se dermos um ESC aqui, repare que nós temos 461 registros divergentes quanto à bandeira. Se dermos um ESC e realizarmos a consulta novamente, ele vai comparar todos os lançamentos novamente e já essa divergência, né, quanto à bandeira de código 5, não será mais apresentada. Então, aqui ainda, divergências, nós voltamos para a bandeira, né, ele vai realizar a análise, né, e repare que já não traz mais aqui, ó, dos 300, diminuiu para 288, né. Então, nós realizamos a configuração para as demais bandeiras. Neste caso, ele está criticando a bandeira 219 também. Aqui na guia débito, nós informamos o código 8, que é o código referente ao elo débito dentro da base da conciliadora, né? Esse processo aqui de vínculo, ele é realizado, né, uma vez só, né, durante a implantação, né? Uma vez realizado, essas divergências de bandeira deixarão de ser apresentadas, né, pois a configuração já foi realizada, né, e somente se o cliente passar a trabalhar com uma bandeira nova que ainda não está registrada, que aí sim pode ocorrer de aparecer uma divergência quanto à bandeira. Mas esse é um processo que vai ser realizado somente na implantação da conciliação de cartões no cliente, né? Após uma vez configurado, já não precisa mais realizar o processo de novo. Vamos identificar se tem
alguma outra aqui. Tudo que está de vermelho, a gente sabe que é divergente, né? A 219 a gente já fez, a 215 também, a 217, que é um cartão de débito, né? Visa débito, lá na conciliadora, ele é o 2. Então, nós informamos o código 2, salvamos. Vamos verificar se tem algum outro registro. Né? Salvamos o formulário de cadastro de bandeiras como um todo. ESC no formulário novamente. Realizamos a consulta de novo, né? Onde ele vai verificar se ainda há alguma divergência quanto às bandeiras. Né? Aqui no resumo, ele já nos mostra a questão de bandeira zerado, né? Então, nós corrigimos todas as divergências referente à bandeira, né? Se nós colocarmos bandeira aqui, ele já traz em verde, né? Tanto a coluna interna quanto a coluna da conciliadora, ele já traz em verdinho, informando que não há divergência, né? E assim a gente já pode passar para a próxima divergência a ser verificada, né? Neste caso aqui, uma divergência de vencimento. Então, nós viemos aqui, qual divergência que eu quero verificar? Quero verificar a divergência de vencimento. Então, ele vai comparar os dados e, novamente, o que está com divergência quanto à data de vencimento, ele vai nos apontar aqui, né? Então, para esses lançamentos, na conciliadora, esse lançamento foi registrado com data de vencimento do dia 19/7, né? A administradora registrou esse lançamento para o dia, com vencimento para o dia 19/7, mas no relevo gestor ele ficou registrado com o dia 17/7, né? Fazendo uma análise específica desse caso aqui, a gente pode identificar lá pelo calendário, né? Que dia 17 foi sábado, né? Então, a adquirente, né, a administradora, jogou o vencimento para o próximo dia útil, dia 19. Né? Então, é por isso que está ocorrendo essa divergência. Então, a gente dá uma verificada aqui se existe alguma outra divergência de data, né, que não esteja dentro do que a gente já verificou. Né? Como a gente pode ver, é tudo referente ao dia 19 e ao dia 17, dia 19 ao dia 17. Né? Para realizar essa correção, nós clicamos com o botão direito dentro da grade e utilizamos a opção de marcar os registros que podem ser ajustados, né? Nesse momento, a aplicação vai pegar todos os registros referente ao que estão com um vencimento divergente, né? E vai flegar eles aqui, né? Ele vai marcar somente os que estão com vencimento divergente, né? Porque é o vencimento que nós estamos verificando. E aí, pelo botão do que deseja, nós mandamos aplicar. Ele informa que será realizado um ajuste na data de vencimento interno com base na conciliadora. Colocamos sim, né? E nossas divergências por vencimento já zeraram, né? O que ele fez? Ele pegou a data de vencimento que estava dia 17 no gestor e aplicou com base na conciliadora, colocando o dia 19/7, certo? Aqui nós temos uma outra divergência, né? Com base no valor da taxa de administração. Então, nós voltamos aqui novamente e aqui nós informamos que nós queremos verificar a taxa de administração. Novamente, ele vai comparar os valores aqui e vai trazer aquilo que está com a taxa divergente, né? Aqui uma observação quanto a essa taxa, né? Que pode haver, né, como está havendo aqui, uma divergência referente à casa decimal que é utilizada, né? Por parte das adquirentes, né, da rede, da Cielo, da GetNet, das administradoras, não existe um padrão quanto à utilização de casas decimais, né? Então, aqui a gente pode reparar que a administradora está trabalhando com 3, 6 casas decimais, em alguns casos ela apresenta até 8 casas decimais,
enquanto o gestor aqui ele está trabalhando com 4 casas decimais, né? Quando a versão 39 for liberada de forma oficial, já será realizado uma melhoria quanto às casas decimais que o gestor trabalha, né? Ele vai passar a trabalhar com mais casas decimais também, para que evitar esse tipo de divergência aqui apresentado, mas mesmo assim ainda pode apresentar divergência para o cliente quanto às casas decimais, certo? Então aqui cabe uma verificação para identificar se a divergência é realmente somente com a questão de casas decimais, né? E, novamente, identificando que se trata somente de divergência de casa decimal, você pode estar, novamente, marcando esses registros, clicando com o botão direito e utilizando a opção de marcar os registros que podem ser ajustados, né? Novamente, ele vai marcar esses registros que estão com a divergência, né? E, pela opção do que deseja fazer, você vai aplicar. Aplicando, ele vai realizar o ajuste dessas casas decimais, né, fazendo com que a divergência de taxa de administração não seja mais apresentada, correto? Então aqui ele já saiu, né? O mesmo vale aqui para o valor líquido, né? Então se nós colocarmos aqui na divergência de valor líquido, ele vai apresentar divergência aqui em alguns lançamentos quanto ao valor líquido, né? Mas essa divergência também se trata de casa decimal, né? Esses lançamentos que estão gravados aqui, né? Que são lançamentos lá do dia 15, eles ainda não estão com ajuste de casa decimal no Derevo Gestor, né? Por isso está aparecendo um volume um pouco maior dessa divergência, né? Realiza-se a análise dos lançamentos novamente, né? Se tratando somente de divergência de casa decimal, novamente marcamos os registros que podem ser ajustados com o botão direito. Ele vai marcar esses registros de novo. Pela opção o que deseja fazer, nós aplicamos, né? Aqui ele está informando que o valor líquido interno será ajustado com base na conciliadora, né? Neste caso, somente as casas decimais. E ele vai realizar o ajuste aqui dos valores, né? Então, essa divergência de valor líquido, né, e de taxa referente às casas decimais, ela tende a diminuir, né, conforme forem se registrando as vendas novas no Derevo Gestor, correto? Aqui uma informação também importante, né, aqui a gente pode observar que não existe mais divergência, né, nós corrigimos, né, identificamos, analisamos e corrigimos as divergências que foram apresentadas. Aqui nós já vimos que tem a opção de aplicar, né, onde nós selecionamos as divergências e mandamos aplicar a divergência. Ao lado nós temos uma opção de alterar informações internas, onde você consegue, né, ajustar número de NSU e de autorização, por exemplo. Então você pode estar realizando esse ajuste nesses valores. Nós temos aqui uma opção de filtro, onde você pode filtrar um registro na grade, né, com base nos dados interno, Derevo, gestor, ou da conciliadora, né? E essa consulta pode ser por valor líquido ou bruto, ou até mesmo pelo número de NSU. Embaixo nós temos uma opção de informações detalhadas, né? Onde ele vai comparar o registro que está selecionado lá atrás na grade. Então, aqui do lado esquerdo, ele mostra os dados desse lançamento que foram registrados na conciliadora, e do lado direito, na opção interno, os dados referentes a esse lançamento que estão registrados no Derevo Gestor. Aqui, se a informação for apresentada de vermelho, né, quer dizer que há uma inconsistência nessa informação, como a gente pode ver aqui com a hora, né? Então, lá na aqui no gestor, esse registro, né, do cartão foi gravado com as 19 horas e 25 e 26. Lá na conciliadora, esse registro foi feito às 19 horas e 21 e 48. Então, quanto ao horário, né, não há, pode ser que seja apresentada essa divergência, mas é questão de fuso horário ou questão de ajuste de horário da máquina em que realizou a transação, né? Mas nessa questão de horário não há problema. Aqui abaixo,
Nós temos uma opção de slip de impressão, onde você pode estar imprimindo o lançamento que está selecionado, né? E nós temos a opção de manutenção, onde você, selecionando o lançamento e utilizando a opção de manutenção, você é direcionado para o cupom correspondente a esse lançamento, né? Aqui, nosso PDV já está conciliado, então ele está apresentando a mensagem, mas em seguida ele já abre o formulário de manutenção de cupom. Então você já cai direto no cupom que originou essa venda, esse lançamento da venda a cartão, correto? Caso seja necessário, seja preciso fazer algum tipo de manutenção ou de identificação desse lançamento, certo? O processo de conciliação, ele consiste em duas etapas, né? A primeira etapa é realizar esse processo com base na data de emissão, né? Então, todo dia eu realizo a conciliação e a verificação do dia anterior, né? Então, é sempre do dia anterior que você vai realizar essa verificação. Hoje, no dia de hoje, dia 30, por exemplo, a gente estaria corrigindo e verificando os lançamentos do dia 29, certo? E a segunda etapa é realizar, né, feito o processo, né, corrigindo todas as informações, é necessário salvar as informações, salvar o formulário como um todo, né, para que ele registre essas informações no banco de dados do gestor, né. A próxima etapa é a verificação, é a conciliação com base na data de baixa, né. Aqui uma observação. Essa data de baixa aqui, dentro do formulário de conciliação, é a data em que a administradora, né, a Cielo, a Rede ou a GetNet, é a data em que ela creditou o valor dos cartões na sua conta bancária, tá? Não é a baixa do lançamento no gestor. É a data em que a administradora realizou a baixa dos cartões e te creditou o valor no seu banco. Então, se nós colocarmos baixa aqui e colocarmos o dia 15/7 aqui, o gestor irá fazer uma consulta lá na base de dados da conciliadora e é como se nós estivéssemos perguntando, ó, no dia 15/7, quais foram os lançamentos, quais foram os títulos de cartões que a administradora nos pagou, né? Então, informamos por baixo aqui, realizamos a consulta, né? E novamente ele vai lá, mas ele vai trazer os lançamentos, né, que foram pagos no dia 15/7. Ele não vai trazer mais os lançamentos que foram emitidos no dia 15/7. Então aqui pode ser que seja apresentado algum tipo de divergência ainda, né, porque a gente está usando outro filtro como parâmetro de consulta. Então aqui, neste caso, ó, se a gente observar aqui nas datas, né, data de emissão, por exemplo, esse título, esse lançamento de cartão, ele foi emitido no dia 13/7. Só que a GetNet, a nossa administradora, ela baixou, ela nos pagou esse título no dia 15/7, tá? Então, é disso que se trata o filtro por baixa. Então, aqui a gente está filtrando com base na data de baixa, que seria a data em que a administradora nos pagou. Então, aí vai agregar vários lançamentos de outros períodos, né? Como pela data de emissão a gente estava corrigindo os lançamentos do dia 15/7, né? Agora ele está trazendo lançamentos aqui do dia 13, do dia 14, por exemplo, e aí ele já nos está trazendo aqui outras divergências, né? Porque a gente não pegou essas divergências no filtro anterior, né? Aqui, estabelecendo uma rotina de consulta e de verificação, né? Todo dia eu vou verificar os lançamentos do dia anterior, né? Pela data de emissão e vou realizar essa correção. Quando chegar o dia de você fazer a conciliação pela data da baixa, não vai mais ser apresentado divergência aqui pela data da baixa, né? Aqui ele está apresentando divergência porque é uma base de teste, né? Não há uma rotina de verificação e de conciliação das informações, né? Mas conforme você estabeleça uma rotina de todo dia conciliar e corrigir as informações do dia que foram emitidas no dia anterior, quando chegar o dia de realizar a baixa desses títulos, as correções já vão estar realizadas, então não vai mais aparecer divergência como está aparecendo aqui, né?
De qualquer forma, nós podemos corrigir essas divergências aqui também, se apresentadas, né? Aqui ele apresentou de bandeira, então nós viemos aqui na bandeira. Vamos identificar aqui, ele vai nos mostrar de vermelho qual que é a bandeira que está divergente. Aqui no caso, o Amex 197. Nós não temos o Amex 197 aqui, nós temos o 216, por exemplo. Internamente ele é o 216, né? Editamos. Na guia de cartão de crédito, por se trata de um cartão de crédito, nós informamos o 197, que é o correspondente na base de dados da conciliadora, né? Então aqui, provavelmente é só esse registro, né? Nós damos um ESC, consultamos novamente, né? E aí ele vai realizar a mesma verificação novamente. Que ele já zerou, né, a nossa divergência quanto à bandeira. Aqui ainda tem por vencimento. Como nós já vimos anteriormente, nós não precisamos nem identificar aqui a data do vencimento correspondente, né? Basta marcar os registros que podem ser ajustados e pelo botão de que deseja fazer, aplicar, que ele vai realizar o ajuste quanto a esse vencimento, né? Aqui, por valor de administração, a mesma coisa. Ele vai realizar o comparativo, vai nos informar aqueles registros que estão divergentes. Após a análise, marca-se todos os registros pelo botão que deseja fazer e manda aplicar, né? Repare que conforme a gente vai realizando as correções, né, eles vão zerando aqui no nosso painel de divergências, né? Aqui, pelo valor líquido, marcamos novamente e aplicamos a correção, né? Novamente, vale lembrar que, a partir do momento que você estabelece uma rotina de verificação e de conciliação dessas informações, de correção dessas informações, né, essas divergências elas não vão aparecer tanto na emissão quanto na baixa, né? Uma vez que você venha corrigindo pela data de emissão, quando chegar a data de baixa, essas divergências já não vão mais ser apresentadas, correto? Aqui sobraram duas divergências aqui que nós não vimos ela, né, quando filtramos por data de emissão, né? Então aqui ele traz registros não encontrados internamente, 19 registros, e registros não encontrados na conciliadora, tá? Então aqui na divergência, nós identificamos ela aqui, registro não encontrado internamente. Ele vai listar esses registros, né? O que ele fez aqui? Ele não conseguiu mesclar as informações. Para o registro final 331 aqui, ele não conseguiu encontrar um registro correspondente dentro da base do gestor. Repare que a coluna lançamento interno ela está zerada. Ele não conseguiu encontrar o lançamento correspondente dentro da base do gestor, né? E aqui, para essa situação, né, para esse tipo de divergência, a opção de aqui vincular registro, ela é habilitada, né? Essa opção só é habilitada quando você está utilizando a divergência de não encontrado internamente. Então, nós viemos aqui, nós selecionamos a divergência, clicamos no menu vincular registro, né? E aqui, ele vai trazer os nossos 19 registros, aqui em cima, e com base nos parâmetros, aqui nessas opções de parâmetros de filtro, ele vai identificar, né, se algum registro que existe no Derevo Gestor, né, se algum registro existente no Derevo Gestor corresponde a algum registro interno da conciliadora. Então, quando a gente seleciona um registro aqui, ele automaticamente já seleciona um registro correspondente lá embaixo.
Então, na parte de cima, nós temos os títulos de cartões conciliadora, na parte de baixo, nós temos os títulos de cartões internos. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o registro que está selecionado lá em cima, o final 1145, ele corresponde, né, com base nesses filtros, né, com base no valor, né, no que for marcado aqui, valor, vencimento e bandeira, ele corresponde ao título 7915 do Derego Gestor, tá? Então, muito provavelmente a aplicação não conseguiu fazer o vínculo dessas informações, porque internamente o lançamento ele está sem número de NSU e sem número de autorização, né? Que são números que compõem a verificação que é feita para relacionar as vendas, né? Então, aqui provavelmente essas vendas foram registradas via POS, né? Com isso, o número de NSU e de autorização não é gravado no gestor, né? Então, o que nós fazemos aqui? Identificou um lançamento interno correspondente, ele marca de laranja e você vem na opção de vincular registro. Ele vai te falar, deseja vincular os registros, ele está te mostrando o número do registro na conciliadora, o valor e o tipo, se é crédito ou débito, e o mesmo interno aqui, o número do lançamento interno, o valor e o tipo. Né? Colocando sim, repare que aqui ele já diminuiu o número de registros não encontrados, né? Então, sempre que eu clico num registro aqui em cima, ele vai, com base nos parâmetros que nós informamos, ele vai identificar um registro correspondente internamente no banco de dados do Derego Gestor. E aí, confirmando a informação, né, fazendo as verificações, confirmando a informação, basta vincular os registros, que daí ele vai passar a ser um registro encontrado, né? E assim nós realizamos o processo, né, a verificação e o vínculo de todos os 19 registros, né, ou os registros que foram marcados como não encontrados internamente. Então, aqui basta ir identificando, né, o sistema ele já te dá uma identificação, uma prévia identificação com base nos filtros informados, e aí basta selecionar o lançamento da conciliadora e marcar eles como conciliados. Vamos fazer o processo com todos os registros. Né? Aqui ele zerou os registros lá embaixo. Nós podemos sair, né? Repare que agora ele sobrou aqui. Como aqueles 19 registros lá, eles não estavam sendo encontrados, eles não tinham vínculo entre eles, né? Então, a verificação de valor líquido e de taxa administrativa não podia ser realizada, né? Porque não havia base para comparação, porque o lançamento existia, né? Até então, o lançamento existia na conciliadora, mas não existia vínculo com ele para um lançamento interno do Derego Gestor. Com isso, não havia base para comparar os dados, né? Então, agora que a gente fez o vínculo, vinculou os registros, ele comparou as informações dos registros e ele está nos mostrando aqui divergência, né? Quanto à taxa administrativa e o valor líquido, né? E aí, novamente, basta vir na taxa administrativa, né? Marcar os registros que podem ser ajustados e aplicar essa correção, né? Os nossos 4 registros já vão ser ajustados. O mesmo para o valor líquido, né? Marcamos o registro e aplicamos a correção novamente, correto? Aqui, ele nos está trazendo um registro que não foi encontrado aqui internamente ainda, um registro na conciliadora, e um outro registro que não foi encontrado na administradora, né? Mas ele não está trazendo nenhum valor correspondente, né? Muito provavelmente ele está fora do nosso período de verificação lá, certo? Aqui embaixo, ao lado, ele nos traz aqui 2 resumos das informações também, né? Dos totais das informações. Nesse caso aqui, a quantidade de registros, o valor total, certo? O valor total desses registros, né? E esse valor total aqui, ele também pode ser visualizado através do extrato da conciliadora. Então, nós temos aqui o extrato financeiro
cartão de crédito e débito conciliadora, né? Então, esses extratos de conciliadora aqui, eles são extratos que vão buscar informação lá na base de dados da conciliadora. Então, não são dados correspondentes às movimentações do gestor, né? Para emitir um relatório com base na movimentação que foi registrada e gravada pelo gestor, você utiliza os extratos tradicionais, certo? Para saber de uma informação que está registrada lá na base de dados da conciliadora, nós utilizamos aqui, nós podemos utilizar esses extratos aqui. Então, esses extratos, sempre que eles são emitidos, eles estão indo buscar informação lá na base de dados da conciliadora, né? Então, aqui nós temos o extrato de baixa da conciliadora, que informando a mesma data aqui, por exemplo, pelo layout domicílio bancário e realizando a impressão, o gestor ele está indo lá na conciliadora, né, e está verificando tudo aquilo que a administradora nos creditou na nossa conta bancária no dia 15/7, né? Pois essa é a lógica do filtro por baixa. Então, ele está indo lá no dia 15/7, está perguntando para a conciliadora, ó, o que as administradoras informaram aí que foi pago, que foi creditado na nossa conta, né? E ele vai trazer aqui o extrato. Então, ele está falando que no domicílio bancário, que é o código do banco e a agência bancária, X aqui, a administradora nos depositou o valor creditado, né, de 16.239,01 aqui. E se nós corrermos lá para baixo, ele vai mostrar aqui outro domicílio bancário, né, domicílio bancário diferente daquele lá, onde foi depositada a diferença do valor. Então, a administradora, no dia 17, ela acreditou o valor em duas contas diferentes, né? Em duas contas bancárias diferentes, essas que totalizam o valor de 33.296, né? Então, esse extrato aqui vai ajudar também a identificar os valores que foram depositados na conta bancária, né? Então, creditou um valor na conta bancária, você vem aqui, tira o relatório, né? E identifica de quais foram esses registros correspondentes que foi depositado na conta, né? Aqui, realizando essa verificação com base na data de baixa aqui, né, e salvando o formulário, esses registros aqui, eles vão ficar aptos para que você realize a baixa dentro do Derevo Gestor, né? Então, aqui, a gente não pode confundir que quando a gente está no formulário de conciliação e a gente está falando do filtro por baixa, essa baixa corresponde a que data que foi que a conciliadora, que a administradora de cartões nos creditou um valor na conta, né? Quando a gente fala de baixa de cartões do gestor, né, a gente está baixando esses registros dentro do Derevo Gestor. Então, aqui, vamos supor, nós conciliamos e corrigimos todas as informações, né? E nós estamos conciliando aquilo que foi creditado no dia 15/7. Então, identificou que esse valor caiu na nossa conta bancária, nós realizamos o filtro aqui por baixo, informamos o dia correspondente, nesse caso, nosso dia de teste aqui é o dia 15/7, né? Salvamos o formulário, e a partir do momento que a gente salva o formulário aqui, com base na data de baixa, esses registros, eles são liberados no Derevo Gestor para que sejam realizados a baixa dentro do Derevo Gestor, né? Então, a partir de finalizada a conciliação, lá no nosso formulário de financeiro, cartão de crédito e débito e baixa, né? Nosso formulário tradicional de baixa de cartões, nós vamos dar Enter aqui para gerar um lançamento novo, uma baixa nova, né? Aqui, o seu código de operação correspondente. E na data lá, do dia 15/7, nós vamos informar a data do dia 15/7, pois a gente está realizando a conciliação do dia 15/7. Aí aqui, pelo botão de adicionar item, né, a gente vai ter duas opções agora. Pelo lançamento, que é a opção tradicional de inclusão, né, dos títulos, de realizar a baixa dos títulos. E agora, pela conciliação, né? Repare que nós tiramos o extrato de baixa lá, e lá no extrato de baixa ele nos mostrou dessa maneira aqui.
Ele informou que para o banco 033, ele nos depositou, a administradora nos repassou determinado valor, né, de 17 mil, e para o banco 237, ele nos depositou a diferença. Então, a partir do momento que eu seleciono a opção aqui, ele já vai carregar todos os lançamentos de cartão, certo? Essa opção aqui, ela só é habilitada aqui na baixa de cartões quando você realiza a conciliação com base na data de baixa, tá? A conciliação pela data de emissão é o processo de correção das informações, não é o processo diário de correção das informações, né? Pela data da baixa é onde você está aplicando que aquele valor caiu na sua conta, né? Foi creditado na sua conta e você vai realizar a baixa daqueles valores. E aí sim, esses valores são disponibilizados aqui. E aí, a partir daqui, é o processo normal de baixa de cartões, onde você vai aqui no campo tipo baixa, você vai informar o tipo da baixa, nesse caso foi crédito em conta, e você vai informar a conta corrente, né, ao qual esse valor caiu, né? Vamos informar um banco de teste aqui, salvar e salvar novamente, né? Nós entrarmos aqui no formulário de novo, né? Repare que agora a opção pela conciliação, ela aparece somente o lançamento que está faltando, né? Então aqui, se o banco te pagar se o banco creditar o valor em uma conta bancária só, esse valor vai ser apresentado aqui em uma conta bancária só. Se o banco pagar em uma ou duas contas bancárias, isso também vai ser apresentado aqui desta maneira, né? Outra observação é que esse banco, essa agência e essa conta, né, pode não corresponder ao seu banco real. Por quê? As administradoras de cartões, em alguns casos, elas se utilizam de contas bancárias virtuais para realizar esse processo. Então, ela transfere essa informação, né, esse valor, para uma conta bancária virtual e, posteriormente, ela transfere esse valor para a sua conta bancária real, né? E a informação que é trazida pela conciliação é dessa primeira transação. Então, nem sempre o código de banco e a agência aqui vai corresponder à informação correta, tá? Mas através do valor você vai identificar em qual conta sua que esse valor caiu. Então, aqui nós marcamos novamente os títulos que foram anteriormente salvos aqui com base na data de baixa, eles serão listados. Novamente, você vai informar o tipo da baixa, né? Conta corrente. E a conta em que esse valor caiu. Aqui sim a sua conta bancária que já está cadastrada no gestor, né? Salvamos a informação do tipo de baixa e salvamos o formulário como um todo, né? E aí finaliza-se o processo aqui de correção, verificação, de conciliação e de baixa dos lançamentos de cartão, né? Então, novamente, a partir do momento que você estabelece uma rotina de trabalho, uma rotina de verificação, né? Todo dia você tem que corrigir e verificar os dados do dia anterior com base na data de emissão. Então, hoje eu vou corrigir aquilo que foi todas as vendas a cartões que foram geradas ontem, que foram registradas ontem, né? Hoje eu vou realizar a baixa dos cartões. Eu quero saber tudo aquilo que foi baixado no dia 15/7, né? Então, se você vem corrigindo essas informações com base na data de emissão, né, o processo correto, quando chegar a data da baixa, essas informações já vão estar corrigidas, né? Não vai mais ser apresentada divergência na data da baixa. Certo? Certo? Aqui nós temos ainda os extratos de cartão, né, da conciliadora, né? Através do extrato de conciliador, o cliente consegue acompanhar todas as movimentações de cartão de crédito e débito. Então, como nós já vimos lá em extratos financeiro, cartão de crédito e débito conciliadora, todos esses extratos aqui são com base, são oriundos de dados da conciliadora. Então, não é aqui esse extrato, ele não pega nenhum tipo de informação dentro do Derevo Gestor. Ele vai buscar essas informações lá na base de dados da conciliadora. Então, é como se você estivesse acessando o portal da conciliadora e carregando essas informações lá no portal. Certo? Ainda aqui, no nosso formulário de conciliação, né,
o cliente, realizando a assinatura do contrato junto com a conciliadora, ele vai receber acesso ao portal da conciliadora, né? Então, clicando aqui, ó, na opção de acompanhe as informações no site, ele vai abrir o site da conciliadora. Vamos buscar aqui o site para... Então, aqui, ó, clicando no link lá de acompanhar as informações no site, vai abrir esse portal, né, onde o cliente vai receber um login e senha, né, junto por e-mail, e aí ele vai poder ter acesso ao portal, diretamente ao portal da empresa conciliadora, né, que é a nossa parceira nesse produto. Então, aqui ele tem diversas informações de relatórios, né, onde ele vai poder selecionar período, né, onde ele vai ter aqui um dashboard gerencial, né, onde ele vai poder acompanhar a evolução de vendas, a evolução de pagamentos, né, taxas aplicadas, né, todas as informações referentes às vendas a cartão, tá? Aqui é só informação referente à venda a cartão, porque são as únicas vendas que a conciliadora tem acesso. As demais vendas de outras formas de pagamento não vão estar registradas aqui. Aqui você vai acompanhar somente as vendas a cartão, certo? Então o cliente vai conseguir acompanhar essas vendas também pelo portal da conciliadora, certo? Assim chegamos ao final de mais um treinamento do Derevo Gestor. Gostaria de agradecer a participação de todos